Olá, essa é a quinta aula do capítulo Propriedades dos Materiais. E aqui nós vamos ver os gráficos, os diagramas de mudanças de estado físico. A partir desse ponto, será possível diferenciar materiais puros de materiais impuros ou misturas. Começando com os gráficos que são característicos de substâncias puras, como, por exemplo, uma água pura, uma água destilada. Começando o gráfico a partir do aquecimento do gelo de água pura. Então, aqui nós temos um aumento gradual da temperatura, o aquecimento do sólido. Observa-se que para materiais puros, durante a fusão, a temperatura permanece constante durante toda a transição de estado físico. Quando todo o sólido se converteu em líquido, a temperatura novamente volta a subir, até que começa o processo de vaporização. Então, durante o aquecimento do líquido, a temperatura sobe, e durante a vaporização, novamente a temperatura permanece constante durante toda a ebulição. Depois que todo o líquido se converteu a vapor, a temperatura sobe novamente. Então, nós podemos dizer que substâncias puras, elas apresentam patamares, ou seja, constância de temperatura durante as transições de estado físico. E no caso das misturas, nós teremos gráficos notadamente diferentes. Observe que uma mistura não apresenta pontos de fusão e ebulição, e sim intervalos de temperatura durante as mudanças de estado físico, como por exemplo a água de torneira, que tem várias substâncias dissolvidas, gases, sais. Durante a transição de estado físico, a temperatura continua subindo. Então, para materiais impuros, para misturas, ao invés de patamares, nós temos intervalos de temperatura durante as mudanças de estado físico. Acompanhe agora as misturas especiais. Essas misturas podem dar uma falsa impressão de que são materiais puros. A mistura eutética, ela apresenta ponto de fusão e intervalo de ebulição. Então, se considerarmos o primeiro trecho do gráfico apenas, pode-se confundir uma mistura eutética com uma substância pura. Por isso que é importante que, para definir se o material é puro ou não, é importante que se tenha as duas transições de estado físico. Um exemplo de uma mistura eutética é a solda, que tem esse comportamento. Durante a fusão, a temperatura se mantém constante e, na sua ebulição, a temperatura varia. Podemos também ter uma mistura azeotrópica, que tem intervalo de fusão e ponto de ebulição. Para essa mistura, novamente, é importante ter as duas transições de estado. Numa delas haverá um intervalo e na outra um patamar de temperatura durante a transição de estado físico. Um exemplo de azeótropo ou mistura azeotrópica é o álcool comum, que tem esse comportamento. Ferve a temperatura constante e sofre fusão em temperatura variável. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.